Muito bem, estamos de volta com o nosso programa e no intervalo aqui, vocês não acreditam, Belo Horizonte é um ovo, cada uma costurando de um lado e do outro e trocando ideias, muito bacana, viu? Muito legal mesmo, vale a pena você continuar acompanhando. E agora eu quero saber, Ethel, jornalismo na sua vida, como é que foi essa ideia aí? O jornalismo nasceu na minha vida, né, assim... Eu, quando eu era pequena, né? Pequena ainda sou, né? Não cresceu, não. 1,60 não, gente. Quando eu me entendi por gente, Sim. Eu vi na televisão, já contei essa história inúmeras vezes, não me canso de contar. Eu vi a Glória Maria na TV. E a cena que me vem toda vez que me lembro disso é a Glória Maria naquela matéria em que ela voava de asa delta. Asa delta era uma novidade. E ela, né, naquela empolgação, e ela falava que ia, ela vai mesmo, né? E Glória Maria, ela me fez me ver na televisão. Como importante a representatividade, sabe? Né? Então, hoje se usa muito essa expressão representatividade. Naquele momento eu não tinha isso. Mas aquilo trouxe algo aqui para dentro de mim que eu falei, poxa, eu quero isso, contar histórias, porque Glória Maria tinha um jeito todo peculiar de contar histórias, né? Envolvente, né? Envolvente. E ela colocava gente... Né? Isso. Quando ela participava, ela levava a gente para dentro da matéria. Você tem isso, não tem? Tem. Eu quero te levar para aquilo que eu estou vendo, para aquilo que eu estou sentindo. Isso. Por isso que eu faço plano de sequência. Quando eu cheguei na TV Alterosa... Peraí, o que é um plano de sequência? Exato. Quando eu cheguei na TV Alterosa, eu havia assistido, eu fiz a minha monografia, foi comparando o Aqui Agora, da TV Alterosa, SBT, com o jornalístico da Rede Globo, fazendo um paralelo. E eu era apaixonada com Sérgio Frias, com Tom Paixão, com aquela forma natural de fazer as coisas. Porque o Tom foi outra referência que eu tive, mas depois da Glória, porque eu já era adulta. Sim. Mas quando criança foram Glória e Lena Santos, né, que aparecia de trança apresentando o jornal Hoje. Então, eu vi Glória e pouco depois eu vi Maria Helena. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu posso também. Né? Eu posso, sabe? Então, foi muita luta para chegar, né? Eu sou filha de, graças a Deus, sou filha de um motorista, né? De carro, de ônibus, de um tanto de coisa, né? E sou filha de uma dona de casa que criou 6 filhos, que costurava para ajudar o marido, mas que não pôde trabalhar fora, né? E que nos deu o caráter, sabe? Que nos deu a firmeza, que fez com que nós sobrevivêssemos depois que ela morreu, né? Com Quando você 40 falou anos. que ia fazer jornalismo, como é que foi a reação em casa? Na verdade, pessoas... quando eu resolvi fazer jornalismo, porque eu cresci com aquela imagem, mas eu achava que eu não era capaz. Tá. Por quê? Porque a minha família era muito pobre, né? Então, quando minha mãe morreu, eu me empreguei como funcionária da minha professora para ajudar em casa. Então, Ai, que lindo. Que lindo, né? Nossa, mãe. Eu achava que não daria. Não daria, né? Financeiramente não daria. Curso então, superior. Eu tive que lutar muito para fazer o curso superior. Porque eu, como quase todo pobre desse país, eu não tinha direito a entrar na UFMG. Porque a Universidade Federal é feito para pobre. Mas quem estuda é rico. É rico. Porque é ele que não pode trabalhar. É ele que não precisa trabalhar. A gente precisa. Então, eu custei. Eu trabalhei, comecei a trabalhar na casa da minha professora com 14 anos. Sim. Eu saía da escola, do colégio, ela me levava e ela fez isso para me ajudar. E à tarde, eu ajudava as filhas dela a fazerem para casa, enquanto ela dava mais aulas, que o professor, nosso país, tem que trabalhar 3 períodos, isso. Né? Ponto, parágrafo. Mas ela me ajudava. Então, ela me pagava um valor que me ajudava em casa, né? Então, alguém da sua família fazia curso superior, tinha vontade de fazer? A gente tinha idade muito próxima, né? Tá. Eu tinha 14, a minha outra irmã tinha 17, a outra tinha 18, né? E ela e o meu irmão ficavam um tempo com a mesma idade, o de 18 que fez 19 depois que minha mãe morreu. Então, assim, na minha família, a primeira a fazer a universidade fui eu. Olha que Os outros 2 mais velhos, né, tiveram também que trabalhar muito. Então, meu irmão perdeu o rumo quando minha mãe morreu, se tornou alcoólatra, depois, graças a Deus, recuperou, mas se tornou alcoólatra. E aí, primeiro, eu fiz universidade, né, eu fui para a universidade já com 21 anos, né, porque foi quando eu consegui um emprego que dava para eu equilibrar as coisas, né, e é muito bacana, porque eu levava marmita,
né, para almoçar. Eu trabalhava numa contabilidade, almoçava de marmita, e à noite eu não tinha dinheiro para lanchar na faculdade. E aí eu comia pipoca. Então eu fiquei muitos anos da minha vida sem conseguir comer pipoca guri, porque eu enjoei de pipoca. Mas aí, durante o tempo da faculdade, era o que eu fiz um onda, concurso né? e passei no concurso bancário. E aí eu fiz os últimos 2 anos da faculdade já trabalhando no banco. Então era uma maravilha, gente. Ticket restaurante, glória a Deus! Não, concurso em banco. Uma das 7 maravilhas do mundo é o ticket restaurante. Empresário dê ticket restaurante para o seu funcionário. Salva, sabe? né? Salve o ticket restaurante. Aí eu conseguia lanchar na faculdade. Sabe? E trabalhar em banco era algo que, né, assim, era bacana, as pessoas queriam trabalhar em banco. Então aí né? você me pergunta, quando você contou? Não contei, né? É. Porque aí eu fiz vestibular, a primeira vez não passei, né? Eu estudei em casa, eu ganhei apostilas de uma pessoa, estudei em casa. Então eu passei, mas fiquei no excedente, aí não entrei. Aí no segundo ano eu passei, mas eu passei num curso que não era jornalismo, porque eu não acreditava em mim. Eu achava que eu só via a Glória Maria e a Maria Helena Santos. Nessa época ainda não tinha um tom. Então, eu achava ainda... não, muito ela distante. é que ela é uma exceção, no Rio. né? É uma exceção. No Rio. A Maria Helena, ela é tão bonita, não deve ser por isso, é porque ela é muito bonita. E aí, quando eu tentei o terceiro curso, eu falei, não, vou fazer jornalismo de novo. Aí eu fiz a prova, passei, e aí eu entrei numa universidade particular, na FAF-BH, hoje em UniBH, né? E lá eu estudei, fui muito feliz. Lá eu passei numa monitoria lá dentro e eu tinha o salário do banco em desconto na faculdade. Perfeito. E foi isso. E aí lá eu começo a ver o Aqui Agora. E eu me apaixonei, volto lá no início, né? Eu sou meio assim, né? Eu vou lá e volto cá. Aí eu me apaixonei pelo estilo do Tom Paixão e do Sérgio Frias de fazer jornalismo. Porque era o plano sequência, né? O que é o plano sequência? É mostrar o fato numa sequência, né? Então eu mostro o que eu estou vendo, né? Sem cortes, com a emoção do momento. Eu falo com a câmera nervosa, né? E aquela linguagem, ela me envolveu ainda mais. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Hoje é o nosso storytelling, né? Exatamente. No Instagram, né? Ficou chique. E aí, a gente vem do cinema. Né? O plano sequência vem do cinema. Pois é, aí a gente faz a monografia, sim, fui para São Paulo, né? Conheci as figuraças lá, Sérgio Frias, Boris Casoy, na época fazia o jornal Padrão do SBT, conheci também. E aí lá eu fiz a minha monografia comparando o jornal da TV Globo com o jornal do SBT. Fiz a banca, passei, beleza e tal. E quando, anos depois, né, quando eu passei por várias emissoras, a TV Alterosa é a 4ª pela qual eu passei e permaneço até hoje, né? E fui eu responsável por devolver o plano sequência à TV Alterosa, porque naquele momento todo mundo já copiava o padrão da Globo, né? Então dificilmente alguém fazia plano sequência. E eu tinha que fazer um plano sequência de novo, né? Hoje a Globo buscou esse padrão, que ela viu que é um padrão que chega mais perto das pessoas, né? Não estou falando que seja por minha causa, não. Porque ela viu que esse falar direto com o público traz mais público. Traz credibilidade, né? Não tem nada armado, né? É uma coisa interessante. Jornalismo real. Muito bom. Etel, só para não passar, né? Não deixar passar assim. O professor, a professora, já que você falou dos professores, que te orientaram nesse trabalho final da FAF lá, você se lembra? Então, um deles, o Antônio Eduardo, foi um professor que eu tive lá que eu amava, mas ele morreu de infarto. Ele jogava bola no fim de semana, morreu de infarto. Ele não chegou a me orientar, né? Quem me orientou foi o João Henrique, parece que era João Henrique, não tenho certeza se era João, mas era Henrique. E uma das pessoas que também foi orientadora foi o Galdino, que todo mundo conhece o Galdino. O Galdino está aí na praia ainda, né? Não foi orientador direto, mas fez parte da... Eu não me lembro quem foi orientador direto. Tinha a Glória Metzger, que era antiga também, da Rede Globo, né? Então, essas pessoas todas passaram pela minha vida lá, sabe? Muito bom. Uma história muito boa, muito bacana. Parabéns, viu? Obrigada. Muito obrigado por se emocionar, assim, ficar à vontade. Eu peço desculpas, né? De jeito nenhum, não tem que pedir desculpa Eu sou de uma época que jornalista não podia se emocionar. Você tá doido, agora tem gente que chora na TV pra conquistar audiência, mas na época eu formei, não podia dar. Ai, que coisa mais linda, né? Poxa vida, que história bonita, Etel. Ainda bem que no início da minha fala eu já te reverenciei, né? Porque olha que história merece
atrás. Muito bom, É. muito bom. Patrícia, você não vai Oi. ficar atrás. Agora eu quero saber o direito. Você começa a fazer direito? Não, É. eu começo a fazer jornalismo. Jornalismo, Começou tá. fazendo errado. Eu... Fiz tudo errado para depois fazer direito. Ótimo. Então, olha que coisa mais interessante. Eu, com 17 anos, falei, gente, o que eu vou ser? Algo que comunica, que fala muito, né? Como toda criança fala, o que vai ser? Eu falava, vou ser adulto e vou ser jornalista. Brincava com o microfone na mão, aquela coisa de criança mesmo. Sempre muito comunicativa, muito arteira, falante, né? Hoje eu tô com 41 anos, você imagina eu, criança, adolescente, o tanto que falava? Eita. Uma E tinha alguém na energia. família na área da Ninguém. comunicação? Ninguém. Minha Tá. mãe é professora, meu pai é advogado, mas o meu pai falava assim, minha filha, eu sou contra. Não faça jornalismo, faça direito, não tem ninguém na família, eu sou a primeira jornalista da família. E aí ele falava assim, você vai morrer de fome como jornalista? Isso não dá futuro não, minha filha, são poucos que vão para televisão, são poucos que vão para o rádio e tal, né? E eu falava, pai, vou fazer jornalismo. E aí entrei no FAF-BH. Também à noite. Também Tá à vendo? noite, assim, uma faculdade maravilhosa, porque é o que a Etel falou, né? O UFMG, na época, era muito, assim, mais difícil ainda, né? Não tinha cotas, Não né, tinha naquela cota, época, né? Isso, verdade. Hoje tem E Bem a lembrado, gente vê a bem lembrado. importância das cotas, né, Isso Etel? mesmo. A gente chama atenção aqui porque realmente É a chance que tem, porque não é igual. A chance é não é igual pra tratar o todo mundo. desigual de forma paritária, né? Isso. De dar oportunidade, né? E aí, o que acontece? Fui para a FAF, também trabalhava de manhã e tudo, mas assim, foi uma vida muito mais fácil do que da Etel, claro, né? Só dela contar, eu me emocionei muito também, porque a gente... Não basta ter só empatia, né? É. Empatia é você se colocar no lugar do outro, mas você não sente o que o outro sentiu. E eu defendo muito isso, e nem vou sentir, porque com a pele branca e o cabelo loiro, Não tem é difícil diferente. você passar por aquilo que as pessoas passam. Perfeito. É muito difícil. Uhum. A gente tem que registrar isso, a gente tem que falar isso. Tem que assumir isso. Tenho que assumir isso, porque a gente tem um débito muito grande com as pessoas, né? Pretas, de cor. Temos. Já é difícil ser mulher. Já é difícil. Você perguntou aí no mercado, é muito difícil. Né? A gente sofre um preconceito danado, né? É a questão da disparidade salarial, Assédio. tudo. O assédio. Né? Que é um negócio assim incrível, né? O assédio, Até hoje. assim, E empatia que você falou é um produto que está faltando na praça, né? Não. Devia vender no mercado, porque está faltando empatia. Demais. E hoje, assim, né? As E pessoas sobra querem- inveja, né? E Sobra inveja, sobra irritabilidade. As pessoas hoje, ódio, por um olhar atravessado, elas matam. né? Isso é falta de empatia. Com a rede social ainda mais ainda, né? Muito mais. Mas aí fui Então, você estudar fez no jornalismo. UniBH Uhum. e tudo, fiz o Mosaí Salomão, meu professor de rádio, a Nair Grande. Prata também. Nair. Professor também, Grandes Mosaí Salomão. professores eu Nair, fui muito estagiária boa. da Nair Prata em Uhum. rádio, então assim, tinha, né? E depois saí de lá, fui estagiar na TV Record, fiquei como empregada e tudo, e foi muito legal. Só que eu já tinha, quando eu me formei em 2003, esse ano tá fazendo 20 anos que nós formamos, já tinha aquela história. Será que vai precisar do diploma de jornalista? Sim, Será que não vai? Uhum. Ficou um tempo, né? Foi. E muito assim, falando sobre isso. Aí, na época, eu estava ainda muito nova, 22 para 23 anos, eu falei, quer saber? Vou fazer direito, porque meu pai, Meu se pai, morrer, não vai deixar nada pra Pra me mim. garantir. Eu vou ser Vou ouvir excluída. meu pai. Vou ouvir meu Aí, pai. mas sempre com esse olhar de trazer o direito para a comunicação, Claro. né? Sempre com esse olhar, e encarei a faculdade, né, de Direito, mas aí nessa época eu já tinha passado também no concurso na Caixa Econômica Federal, Que coisa. saí Tá da vendo? Record, Bancária também. É. fui para a Caixa ser assessora de imprensa. É Eu mesmo, dei Patrícia? muita sorte na Caixa, porque quando eu atendia o pessoal da Caixa na Record, como produtora. Então, quando eu passei no concurso, eu já liguei logo para a chefe e falei, olha, Tô chegando. me chamaram no concurso aí, que eu fiz muito tempo, Uhum. mas eu quero ir se for para ser para assessoria de imprensa. E foi ótimo, fiz uma carreira brilhante, fiquei 15 anos na Caixa, É mesmo? viajei Nossa. muito, e sempre concomitante, né? Caixa, Itatiaia e estudando à noite o Direito. Caixa, Itatiaia, estudando à noite. Aí até que em 2018, eu já estava assim, né, nesses 15 anos de Caixa, fui para a Copa pela Itatiaia lá para a Rússia, não entendo nada de futebol, mas fui animar a galera, Isso. fui trazer Beleza. o povo, e foi uma experiência única. Aí eu falei, bom, gente, eu já estou Chegou a hora, né? advogando e tal, eu vou pedir licença não remunerada da Caixa e vou fazer um programa para mim, porque na Itatiaia eu entrei com um quadro jurídico, né?
o Márcio Dotti, um beijo para ele. Sim. Na época, José Lino Souza Barros, que é o meu pai no rádio, né? O Lino, eu advoguei pro Lino e ele falou, menina, você tem que voltar, você tem que ficar aqui no rádio. E aí eu vim, né? Comecei assim com o Lino no Rádio Vivo. Eu, Lino, Selma Sueli, toda a bancada de debatedores e tal. E o Lino sempre comigo, aprendi muito, ainda estou muito de luto, que nós perdemos o Lino agora, né? 11 anos juntos e tal. Aprendi muito com ele também. E aí ele me deu muita força na época que eu fui para a Rússia, fiz muitos cursos pelo Lino, o Lino também uma vez me mandou para a Itália, ele e Ana Cristina Novato, que é uma grande amiga esposa dele, tive a oportunidade de fazer um curso na Itália por causa do Lino, sabe? Muita gratidão. E é muito engraçado esse negócio, que eu acho que o jornalismo e o direito, eles se permeiam, sabe? Muito. Direito era a minha segunda opção. E aí Elias perguntou, como é que foi quando você falou? Eu não falei, né? Porque eu já não tinha mãe, eu fiz por minha conta. E o papai, ele sabia que eu tinha passado. Isso. Quando Tava eu fui feliz. convidar o papai, entregar meu convite de... Ai, minha filha, mas você foi jornalismo? Achei que você está fazendo direito. Você acredita nisso? Claro. Falei, pai, jornalismo. Sabe? Ele ficou meio que decepcionado. Assim. Ele ficou mais decepcionado quando eu já tinha feito curso e passado no concurso para gerência. Não, para gerência. Olha que legal. Para gerência, porque eu me formei em 94. Em 95, teve um concurso para gerência dentro do banco. Eu fiz e passei. Né? Eu tinha pouco tempo de banco, fiz e passei. Qual banco? A gente não falou. Era o Benji, né? Que depois virou Estado. Itaú, mas eu fiz quando era Benji ainda, né? E aí, o que acontece? Economia mista, né? Economia mista. O que acontece? Eu sou promovida, mudo de agência e tal, virei gerente de pessoa jurídica. Caramba! Beijinho no Desculpa ombro, aí, né? Beijinho no ombro, tá? Conheci Rita Mundim, fui gerente. Ai, que legal. Da Rita Mundim. Que bacana. Fui gerente, olha que responsa. Quebrou muito galho da Rita. Olha que responsa, filho. Fazia aplicações, a Rita no banco e tal, e eu e o Reginaldo. Rita Mundim, nós temos a sua gerente aqui. Um abraço. Vamos começar no intervalo. Que depois eu encontro com ela no canal 23. Isso né? mesmo. E aí, muito pequeno. E aí, quando eu passo, aí o que acontece? Eu fico sabendo do concurso pro jornal O Tempo, que ia começar, né? Em 96. Eu tinha 1 ano de gerência, né? Fiz o concurso, passei. Olha. Falei, vou embora. O salário era metade do que eu era ganhava. menor. É melhor não falar disso. Aí eu viro pro papai. Pai, tô saindo da gerência do banco e tal, não sei o quê. O que foi, minha filha? Você foi mandada embora? Não, pai, eu vou trabalhar no Jornal O Tempo lá e tal, não sei o que. Ele falou, qual jornal? O quê? Jornal o quê? Jornal O Tempo, pai, não sei tá doida? Chegado aí. A expressão foi essa, você tá doida? Você tem uma carreira de sucesso pela frente, você não tem 2 anos de banco, você já é gerente, você tá num lugar onde eu nunca pensei chegar. Eu falei, pai, mas eu formei para ser jornalista. Eu vou ser jornalista. Mas eu só tomei essa decisão porque com 1 ano de banco eu tive estresse. E aí, o meu gerente geral me chamou, agradeço demais, José Iris, ele falou assim comigo, Etel, eu gosto muito de você está fazendo um trabalho excelente, mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho 25 anos de banco e nunca tive estresse. Você teve com 1 ano, eu acho que você deveria repensar. Não você acabou perfil. De se formar. Olha só que legal. Você é jornalista, você acabou de se formar. De verdade. Será que o seu estresse não é emocional? Ele foi o cara que falou comigo, será que o seu estresse não é emocional? Eu fui para casa, peguei um livro que me emprestou, entendeu? Do Laí Ribeiro, entendeu? O sucesso não acontece por acaso. Isso mesmo. Esse é o livro da minha vida. Eu li aquele livro, juntei com a informação que o Zé Iris me passou, com o remédio que o médico me deu, somei. Bateu tudo. Somei e o resultado foi... sai fora. Eu falo isso, quando se tem um forte impacto emocional, né? Foi o meu caso. Quando eu voltei da Rússia... 32 dias de mochilão, primeira vez que eu tinha deixado meus 3 filhos aí, meu marido, e aí minha mãe teve um AVC. Aí eu falei, gente, peraí, eu tenho que mudar a minha vida. Para o mundo. Aquele forte impacto emocional. Você fala, peraí, eu estou alinhada com o meu propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? O meu propósito, eu sempre me faço essa pergunta. A vida vai avisando a gente, né? E a gente aí eu volto na casa da minha avó, sabe? Minha avó morreu há pouco tempo, e aí eu fui fazer o inventário da casa dela, vale 27 mil. Aí eu volto ali, aquela imensidão onde eu fui feliz, eu falo assim, gente, eu saí daqui, vale 27 mil.
Ela criou 7 filhos, É. 27 mil. É duro, né? Então, a gente não precisa de muito na vida. A gente precisa de sabedoria, respeito e educação. Isso cabe em qualquer lugar. E o E aí tomei a decisão. Mudei e tal, e o Márcio Dotti eu entrei com o quadro Fala Comigo, que é sucesso até hoje. Eu entrei no programa do Assi, o Sou Emanuel, um visionário. Na época ele falou, Patrícia Joe, você Isso. vai descer não só com o Lino, você Não vai vai com o com o Assis Assis. também. Nós precisamos de renovar a audiência, minha Olha que filha. legal, hein? Bacana demais isso. Isso tem 11 anos. Bacana Aí demais. começamos, vim com o Assi, me acordava, o radinho, meu pai escutava. É. Eu era criança, acorda, tá na hora. Meu amigo, meu parceiro de trabalho. Legal ele te abraçar também, né? Porque isso é difícil, Generoso. né, gente? É Generosidade. O Assir Antão e o José Lino foram homens generosos. Porque isso hoje, é até o melhor do que eu que está em TV, ela sabe disso, é um meio onde que as pessoas são muito, né? São muito demais, às vezes. Se confundem um pouco o jornalismo O com ego. o showman. Então, 2 almas se encaixam, mas 2 egos não se encaixam. E quando você não tem esse exercício de jogar luz no outro e ver que você ilumina o ambiente, eu falo muito isso com as mulheres, né? A mulher, às vezes, tem umas bobagens, né? Eu falo, gente, você jogar luz na outra, você ilumina o ambiente, vocês brilham as duas, né? Mas não, às vezes quer brilhar sozinha, né? E é difícil isso. E a gente não brilha a vida toda, né? Não, e você precisa do novo também, Precisa. né? Então é legal o Assi entender isso também, né? De que, olha, preciso de renovar Um beijo aqui. pra ele, meu Muito professor, né? Na Você Eu ia acho- comentar. Eu ia falar que eu acho muito legal essa história do rádio, porque eu nunca trabalhei em rádio, sabe? Mas o rádio, ele também sempre fez parte da minha vida. Quando eu ia pro IMAC, eu já não tinha mamãe mais naquela época, então eu precisava acordar com o radinho, né? E aí eu tinha um Rádio despertador Uhum. e tinha um radinho. E o despertador não deu certo, porque ele despertava, eu pegava e ele tacava na parede, sabe? Aí comecei a colocar o rádio. E aí o rádio que me acordava Isso. era o Acorda Pascoal. Companheiro, Grande lembrança. acorda, Pascoal. Acorda Pascoal, Ele tinha o ficava enchendo o galo. saco da gente. Aí vinha o galo, você Acorda, entendeu? Eu falei, malandro, acorda. Olha, larga a preguiça. Isso. Grande Legal, Pascoal. né? quando eu me formo, Uhum. antes eu ainda estava no banco e eu precisava fazer um estágio real, né? Porque eu tinha feito a monitoria só lá da revista múltipla da escola, eu precisava de um estágio real. Uma pessoa que me deu isso foi o Carlos Cruz, e o Carlos Correia. Carlos Cruz era do conselheiro do América Isso e aí. trabalhava no Estado de Minas. Estado de Minas. E eles perfeito. tinham uma empresa chamada SC Comunicação. Lá eles me deram a oportunidade de trabalhar fazendo um jornalzinho com eles, que era jornal de bairro. Isso. Mas eu queria Ótima a escola. experiência de um veículo mesmo, né? Sim. E aí eu fiz como eu fiz. Meu primeiro emprego eu consegui assim. Eu saí do Imaco e fui procurar no catálogo, que existia as páginas amarelas, É, uma tinha, contabilidade. verdade. Não tem Páginas mais, gente, amarelas. não tem mais. Uma contabilidade. Peguei uma página que tinha uma contabilidade que ela eram vários andares. Eu falei, vou nessa aqui. Isso. Aí fui para a rua Curitiba, achei edifício Lavalle, Curitiba 545, entendeu? Lá estava o escritório Fonseca. Que Entrei, maravilha. subi, fui na sala do Na que cara que é? dura, Quem que sem é aqui? conhecer ninguém. Ah, é o José Flávio. Sentei na frente, eu sou fulano de tal, estudo isso assim assado, vou formar no final do ano, preciso fazer um estágio. Você tem? Consegui o estágio. Eu fiz a mesma coisa quando eu estava no banco e havia me formado. Eu fui na Rádio Tatiaia, porque eu Mulher escutava guerreira, todos né? os dias. É. E aí, cheguei lá, pedi para falar com o Márcio Dotti. O Entendeu? Eu Dotti. falei, eu liguei, né? Liguei, queria marcar horário, não tinha como marcar horário. Quem era eu, né? Quem é você, né? Uhum. Não, qualquer hora você vem aqui trazer seu currículo. Eu fui lá, Foi na cara dura. fui lá na cara Vambora. dura, entendeu? Eu falei, eu queria falar com o Márcio Dotti. O Márcio Dotti, eu esperei um pouquinho, mas ele me atendeu. Ele conversou comigo, ele falou, eu não tenho vaga agora. Mas se você quiser acompanhar uma equipe, você pode acompanhar. Surgindo a Márcio vaga, Dotti. Bem, surgindo a vaga, eu te chamo. Sim. E aí eu estava trabalhando de dia, né? É. Eu saí alguns dias, acho um mês, com a Solange Bastos. Abraço para Solange Fofa, Bastos, fofa. adoro. Adoro. Ela tinha apelido de irmãzinha, É, né? Ela adoro. fazia muita matéria de igreja. Uhum. Então, olha, eu agradeço demais, porque foi um mês que eu fiquei na Itatiaia, em que eu aprendi muito só olhando. Não teve uma matéria com meu nome, ninguém ouviu Claro. a minha voz. Uhum. Mas eu aprendi com a Solange Bastos. Que Eu turma, conheci hein? Eduardo Costa, É, um mestre. tá lá até hoje, Eu conheci nosso Laudívio mestre. Carvalho, outro Também. mestre. E aí, quando eu não fiquei, agradeci ao Dotti a oportunidade. Falei, olha, eu consegui isso, assim, Uhum. essa, tô indo e tal e coisa. Quem sabe um dia, né?
Quando eu começo, depois que dá a volta ao mundo, né, que saí do Jornal Tempo, que vim para BH e tal e coisa, eu encontro na rua com Eduardo Costa, com Laudívio Carvalho, que Nas sempre me coberturas. estenderam a mão. São Então, processos. o né? rádio e as pessoas do rádio são muito mais humildes que as pessoas de televisão, ou pelo menos eram, não sei hoje, sabe? Elas te estendiam a mão. Então, minha gratidão é Sabe eterna quem essa era? turma Foi do minha rádio. primeira equipe? Eustáquio Ramos. Eustáquio Quando eu cheguei na Itatiaia, minha primeira equipe, Eustáquio Ramos. Belas histórias, viu? Segura aí que a gente volta já já. E aí nós vamos continuar esse papo, mas agora eu quero saber dessa história de podcast. Será que o podcast chegou para ficar mesmo? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!